Ao longo desses nossos dias, dessas nossas semanas, dos vários programas que temos realizado nessa série do Muito Prazer, nós temos trabalhado as questões referentes ao mundo espiritual. Nós começamos essa nossa discussão, processo desencarnatório, o planejamento desencarnatório. Marlene Nobre, seja muito bem-vinda. E daí, desse processo da desencarnação, fomos para o período da perturbação, as regiões do mundo espiritual, o mecanismo da lei de causa e efeito, os processos do entendimento da doutrina espírita sobre penas eternas, sobre anjos, sobre demônios, sobre céu, sobre inferno, sobre todas essas discussões que fazem parte da discussão da teologia clássica cristã. E, de certa maneira, nós chegamos no ponto mais alto dessa nossa discussão quando falávamos sobre a justiça divina. A partir de agora, esse caminho que nós estamos fazendo no mundo espiritual, ele começa a descer. Nós chegamos como alguém que lança um objeto para cima, então isso sobe até uma certa altura e começa a fazer o seu processo de retorno. E nessa nossa live de hoje, a gente vai começar a trajetória de retorno. Os primeiros movimentos com relação ao retorno do espírito à vida corporal vão começar na nossa noite de hoje. Sim, nós desencarnamos, passamos pela perturbação, comentamos sobre as várias regiões do mundo espiritual, fizemos uma parada para discutir sobre justiça divina e fizemos algumas reflexões sobre teologia, sobre esse mecanismo do entendimento da vida. Agora, está na hora de nós nos debruçarmos na janela da doutrina espírita para contemplarmos alguns dos princípios mais extraordinários que o espiritismo tem, que é o entendimento do mecanismo da evolução, considerando o mundo corporal e o mundo espiritual. Por que dizemos isso? Dizemos isso porque existem muitas pessoas que, mesmo sendo espíritas, têm uma certa tendência de considerar que a gente encarna para evoluir, aí desencarna para avaliar, encarna para evoluir e desencarna para avaliar. Essa visão ela não é a visão mais exata, porque até parece que a gente só avalia quando está do lado de lá e que só evolui quando está do lado de cá. Lendo engano. A gente tanto avalia do lado de cá, como evolui do lado de lá. Sim, respondendo uma pergunta que poderia aparecer antes mesmo que ela seja formulada, o espírito evolui do lado de cá e evolui do lado de lá. O que a doutrina espírita nos fala sobre o mecanismo do processo evolutivo vem nos contar que quando o espírito atravessa a fronteira da morte, ele não experimenta uma mudança imediata. Nós não vamos imaginar que porque a pessoa transpôs a barreira da morte, como num passe de mágica, ela promoveu a sua mudança interior. Não. Essa mudança interior, ela vai acontecer na medida em que o tempo for passar e num ritmo diferente para cada indivíduo. Então, eu desencarno dentro de uma determinada circunstância, e essa circunstância ela pode ser mais ou menos difícil de ser mudada. Existem espíritos que, mesmo tendo tido um equívoco durante a vida, terem vivido de maneira equivocada, quando chegam no mundo espiritual, de uma maneira mais pronta, de uma forma mais rápida, esses espíritos despertam e já começam a fazer um movimento de melhoria. Existem outros que são mais tardios. Tem outros que vão para o mundo espiritual dentro de uma condição de equívoco, e essa condição de equívoco ela é uma condição difícil de ser trabalhada, difícil de ser alterada, e por conta disso há um prolongamento do tempo desse espírito nessa condição de equívoco, o que justifica os casos em que a entidade vai para uma região como umbral, vai para uma região como as trevas, ou fica preso na crosta, perdido, vagando, sem entender o que está acontecendo. Existem espíritos que prolongam esse estado de alienação e de uma espécie de cristalização das suas verdades pessoais durante muito tempo.
Tem outro pessoal que desencarna, está equivocado, compreende que está errado e logo se permite ser ajudado. Não é que ele vá mudar e virar um espírito luminoso da noite para o dia, mas ele se permite ser ajudado, ele se aceita como frágil, permite que os espíritos benfeitores o conduzam e ele começa um trabalho de melhoria de maneira até mais rápida. Com poucos dias, poucas semanas, ele já está bem. Então você tem um grupo de pessoas que não vive de maneira coerente, mas ao desencarnar tem uma resposta mais rápida e mais prontamente é levado para um hospital, para um socorro mais específico. Tem outros que vivem de maneira mais equivocada, demoram muito mais tempo, aí passam por sofrimentos na crosta, no umbral, nas trevas, até que, cansados de tanta dor, começam a experimentar uma mudança e migram para uma região diferente. Aí começa o seu trabalho. Aquele trabalho que poderia ter começado logo após a desencarnação, naquela janela de tempo curto, é uma janela mais longa, e ele só vai ser recolhido no hospital, só vai começar o trabalho de atendimento muito tempo depois, anos, às vezes décadas, e em algumas situações ainda mais raras, séculos. Então, não há um tempo específico para que haja uma mudança no espírito. Mas o esperado é isso. Eu era equivocado e em pouco tempo me transformei, fui recolhido e melhorei. Eu era equivocado, passei para o lado de lá, não quis mudar e enveredei por um caminho mais longo até descobrir que eu posso me transformar. Uma terceira situação que existe é: eu era equivocado, eu desencarnei e não quis me transformar e experimentei um processo de sofrimento muito grande. Só que para esse, a espiritualidade não vai esperar que ele se transforme para que ele possa reencarnar. Esse indivíduo, mesmo que você dê um tempo longo para ele não vai apresentar boas melhoras, porque ele tem tanto peso, tanta culpa, tanta angústia, ele está tão esmagado pelos seus equívocos, que ele não está muito disposto a fazer uma mudança no intervalo de tempo mais curto. Então, a espiritualidade, percebendo que essa entidade ela vai desencarnar, ficar numa região de muito sofrimento e muita dor, com pouco progresso, esses espíritos, aí é facultativo. Eles podem experimentar um tipo de situação bem interessante, em que eles não decidem sobre o seu futuro. Espíritos que os amam muito dizem: me dá ele. Eles vão na condição de reencarnação compulsória. Eles não passam por um processo de arrependimento. Reencarnação compulsória é um mecanismo no qual o espírito não analisa sua próxima existência. Ele não planeja o que vai acontecer com ele. Alguém planejou sua existência. Alguém se comprometeu pela sua história. Alguém que o ama muito e que disse: vamos tirá-lo do sofrimento e levá-lo para a Terra. A troco de quê? A troco de que ele possa ir para o planeta, mesmo sem ter uma mudança interior, Janaína, mas que ele, ao se transferir para a Terra de volta, ele consiga sair do estado em que ele se encontra lá. Essa é chamada reencarnação compulsória. Para quem chegou agora e para quem se perdeu, nós estamos falando das situações do progresso dos espíritos no mundo. Então, dos espíritos endurecidos, a gente pode, didaticamente, colocar, endurecidos não, mas dos espíritos equivocados. Nós podemos colocar 3 situações. Desencarna equivocado, e com pouco tempo desperta que está errado e começa a trabalhar, a ser assistido pelo bem, ser recolhido no hospital, iniciar a sua adaptação no mundo espiritual. Tempo curto, ficou meio perdido, passou uns meses assim, meio atarantado, sem saber o que estava, semanas, não sei. Os espíritos capturam e levam essa pessoa. Situação número 2. Também equivocado, perdido, vai para o mundo espiritual, aí passa um tempo longo. Anos, décadas, ou até mesmo séculos. E só depois é que eles são conduzidos para um local de refazimento, com arrependimento, e o início do atendimento deles em termos mais específicos. E há um terceiro ponto disso aí, uma terceira situação. São espíritos equivocados, se transferem para o mundo espiritual, não querem mudar, igual o segundo caso, só que não se vê melhoria. Eles estão
tão, mas tão comprometidos que não se vê vantagem em mantê-los décadas, até séculos. Pode ser mais proveitoso que eles venham logo, mas eles não têm condição de ver. Então eles vêm na condição de reencarnação compulsória. Não planejam sua vinda e renascem sob a tutela, a batuta de alguém que se apresenta como sendo seu tutor e vai recebê-lo durante a próxima existência. Uma situação singular, porque os espíritos costumam sempre colocar para nós que no mundo espiritual, os espíritos eles escolhem as suas provas. Reencarnação compulsória ele não vai escolher. Aqueles que se disseram como sendo seus avalistas é que vão cercá-lo e dizer, ele vai comigo, ele vai renascer, eu vou cuidar dele. Muito frequentemente, essas entidades elas vêm profundamente sequeladas, mental, física ou até as duas. Por isso que eles precisam de uma encarnação muito pronta para que eles consigam realizar esse trabalho de adaptação com as suas provas, experimentando num corpo físico que possa dar a ele as experiências que ele precisa. A gente ainda vai trabalhar numa reunião específica, talvez mais de uma, sobre processo reencarnatório, em que eu vou trazer aqui para conversar conosco um companheiro da Juventude Espírita lá de Paraíso do Tocantins, lá do Tocantins, na verdade, que faz medicina, e que vai nos ajudar nessas discussões sobre genética e espiritualidade, quando esse dia chegar, ele está chegando perto de trazê-lo para participar conosco aqui. Então, nós vamos ter essas três situações para os espíritos equivocados. Para aqueles que, de certa maneira, não estão tão equivocados, as coisas se tornam mais fáceis. Porque, via de regra, a gente já desencarna assistido. A gente já desencarna cercado pelos nossos amores. Não quer dizer que aqueles que são equivocados não tenham os seus amores próximos deles no desencarne. Tem, mas eles não sintonizam, então acabam não registrando e acabam ficando em perturbação, mesmo tendo todo o socorro dos seus amados. Nessa quarta situação, que seria a primeira dos espíritos em condições melhores, aí a gente vai encontrar uma situação muito comum, que é o desencarne assistido pelos seus parceiros de luta. Pais, mães, filhos desencarnados, amigos, companheiros de trabalho, pessoas que foram importantes na nossa existência, avós que a gente às vezes nem conheceu quando encarnados, mas que tem uma profunda ligação conosco milenar de outras existências. Nossos mentores espirituais nos cercam nesse momento mágico da deixada do corpo físico, de maneira que eles estão presentes para que a gente não se sinta desamparado. Então, são fenômenos, a gente até comentou sobre isso, em que antes mesmo da desencarnação, você já começa a ver os parentes, minha mãe esteve aqui, eu vi meu pai aqui, começa a ter uma percepção espiritual de algum dos parentes desencarnados. Esses parentes já começam a sinalizar que eles estão nas redondezas da nossa história, nos sinalizando sobre a presença deles ali, naquela hora em que a gente vai deixar o corpo físico. E aí esses companheiros desencarnam na presença de seus amados, os seus amados vêm, capturam essa pessoa e levam para o mundo espiritual. Quando leva para o mundo espiritual. Isso é muito interessante, porque eles vão para o mundo espiritual, mas não necessariamente lúcidos, plenos da sua capacidade. Boa parte deles vão desacordados, adormecidos, vão despertar já num hospital, num posto de socorro, onde vai começar o seu processo de adaptação nessa nova realidade. Isso é uma circunstância muito típica, viu? Daquelas pessoas que, de certa maneira, tiveram uma vida que não teve graves problemas. Sim, no estudo do Livro dos Médiuns, eu comentei a história da Elza Soares, é verdade. Era janeiro, quando ela desencarnou, e ela estava no quarto, eu estava bem idosa, os filhos em volta dela, encarnados, e de repente a Elza Soares virou para os outros e disse: eles vieram me buscar, preciso ir. Ela não disse quem é que veio buscar e quem eram eles, mas certamente os grandes amores da vida dela estavam ali para você, vieram me buscar.
Então, assim, essa fratura na história da gente, ela não se dá quando a gente tem uma certa harmonia com a vida espiritual. Não é necessário ser espírita, mas é preciso ser bom. Então, os espíritos que nos amam vêm, nos buscam e nos conduzem para o mundo espiritual, nos levam para lá. E, via de regra, essa transferência é uma transferência ainda cheia de algumas fragilidades. Nós nos sentimos assim, muito, muito cansados, muito frágeis, muito enfraquecidos. E aí, Maria Luísa, a gente acaba percebendo que essa transição, ela não é uma coisa assim que a pessoa, como que abrisse uma porta e passou para o outro lado. Não. Para essa situação de espíritos, é uma situação mais delicada, vai demorar mais para que eles estejam assim. Existe uma segunda circunstância, que já é uma situação bem mais rara, de espíritos de uma elevação espiritual bem mais significativa, em que eles desencarnam, mas eles desencarnam dentro de uma perspectiva em que eles têm muita lucidez sobre o que acontece, e eles transitam para o mundo espiritual sem perda de sentidos. Só aquele vácuo na hora da desconexão, mas eles logo recobram a consciência, conforme está narrado nos casos citados na obra O Céu e o Inferno. Há um simples torpor na hora da desencarnação, mas logo estão despertos, plenos, para conversar, conscientes do que aconteceu, porque esses, de maneira mais particular, não chegaram a sentir de maneira efetiva a transição do mundo corporal para o mundo espiritual. E, além desses 5 casos que a gente tem aqui, nós temos um 6º e último caso, que é o caso específico daqueles que são materialistas. Eu não estou falando isso porque o cara é materialista, é castigo. Não. É uma circunstância muito particular das pessoas que têm o materialismo como sua eleição de vida. Não creem em vida após a morte, não sabem que a vida continua. Dessa leitura de mundo, eles acham que eles são o corpo. Quando a morte vem, o que costuma acontecer com esses espíritos? Eu não estou falando isso no sentido de ameaçar os materialistas, de dizer que eles estão equivocados. Não, eu estou falando de uma situação que a gente vê nas obras que são citadas. Como ele pensa que ele é um corpo, na hora que vem a desencarnação, ele não tem recurso psicológico para sair de perto do corpo. Ele fica confuso, assim, será que eu estou morto? Acho que eu estou pensando, estou raciocinando, estou vendo as pessoas em meu derredor, mas eu estou dentro do corpo. Alguém tem que perceber que eu não morri, alguém tem que saber que eu estou vivo. E o corpo não se mexe, o corpo não move a mão, não move o braço, ele não consegue se levantar. Ele diz, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu não estou morto. Eu não estou morto, eu estou consciente. Eu devo ter tido algum passamento, alguma coisa, esse pessoal está enganado, estão fazendo até meu sepultamento. Não é possível. E isso vai se agravando, porque chega a hora do velório, ele, gente, pelo amor de Deus, ei, vocês vão me enterrar? Eu estou vivo, eu estou vivo. E, de repente, as pessoas não percebem isso. Então, volto a dizer, eu não estou dizendo isso no sentido de ameaçar ninguém, de falar nada nesse sentido, mas é uma consequência de uma lei física. Como ele se crê matéria, ele acha que ele foi enterrado vivo. O corpo desce para o sepulcro. E ele não consegue se desembaraçar do corpo. Então, nessa hora, o que a gente vai perceber? Que existe uma circunstância através da qual o espírito está dentro do túmulo, preso, e ele não consegue sair. Não foi Deus que amarrou a pessoa. O próprio indivíduo, pelos seus recursos psicológicos, não consegue sair. Então, ele fica um tempo preso ao corpo físico e depois ele acaba se desembaraçando disso para começar a sua jornada no entendimento do que está acontecendo. Então, ele está mais atrás nessa corrida. Quando dá a largada, ele tem que gastar um tempo da corrida dele para descobrir que existe vida após a morte. Então, isso acaba retardando mais a compreensão deles do que aconteceu. Os que têm compreensão de que tem vida após a morte, já têm uma estrada já percorrida durante a vida física. Então, tem um período de perturbação menor. Os que são espíritas
têm um período de perturbação menor ainda, porque sabem muito bem o que pode estar acontecendo com eles. Mas o que realmente reduz e que evita esse período de perturbação é a prática do bem. É o grande instrumento que promove a plena adaptação do espírito ao mundo espiritual. Então, a nossa discussão de hoje começa exatamente daqui, que é o seguinte: da feita que eu vou para o mundo espiritual, que eu passo por esse período maior ou menor de entendimento, ou seja, eu encarnei endurecido, passei por algumas perturbações e depois eu me encaixei, ou eu passei por menos perturbações e depois eu despertei, ou eu não passei por esses conflitos todos porque eu já era uma alma arrumada e aí eu passei de maneira mais rápida sobre todas essas coisas. Então, o que nos interessa é aqui. Depois que eu já passei por todas essas perturbações, eu já fui recolhido, já estou num local de refazimento, já passei do hospital, eu estou agora pensando na minha vida. Nada de falar de preso no corpo, já passou. Nada de falar de pessoas que estão presas na crosta, já passou. Nem o pessoal que está no umbral, já passou. Nem o pessoal que está nas trevas, já passou. Nem quem está nos hospitais, isso já passou. Eu estou falando de quem está já repensando a sua vida. Não está pensando ainda na sua volta, mas está pensando verdadeiramente na sua vida. Que senta assim, olha, Cecília Kowalewski, você é o quê? Da Patrícia Kowalewski. O que você é? Eu evangelizei junto com Patrícia Kowalewski, em Belém do Pará. E tinha sua mãe, dona Berenice Kowalewski, um espírito de uma grandeza extraordinária. Todos se curvavam diante da magnitude daquela mulher. Você conhece os Kowalewski do Pará? Oh, meu Deus, que saudade. Então, o que aconteceu? Nessa dinâmica que a vida vai nos levando, chega um momento em que todas essas etapas ficaram para trás. E aí a gente diz assim, tá, e quando o espírito chega nesse momento, o que ele vai fazer? Aí chega o momento de nós compreendermos que o processo de transformação moral, ou seja, a reforma, o mundo espiritual e a reforma íntima vai tomar um gás danado a partir daí. Sim, porque eu já não tenho mais aquelas perturbações de umbral, de treva, de corpo, de crosta, isso aí tudo ficou para trás. Agora só sou eu mesmo, sou eu diante da minha história, sentado e pensando, meu Deus, o que eu fiz? Não poderia ter feito aquilo que eu fiz. Não deveria ter tomado a decisão que eu tomei. Então, muitos espíritos, depois de passado esse período todo de adaptação ao mundo espiritual, quando já resolveram todas essas etapas, que se a gente fosse comparar com a obra Memórias de um Suicida, é o período em que eles já estão lá na chamada Mansão Esperança, ou seja, a hora em que ele já venceu aqueles conflitos todos, e ele está agora ele diante de si mesmo, pensando na sua vida, pensando na sua história, refletindo sobre o seu existir, pensando no que ele vai fazer da sua vida. A existência que a gente terminou, que de repente não estava nos incomodando, agora vai começar a incomodar. Porque nessa primeira etapa, eu estou mais preocupado em entender o que está acontecendo comigo. Socorro, estou em sofrimento, meu Deus, alguém me tira daqui. Eu não estou pensando muito no que eu fiz na Terra. Isso acaba sendo uma preocupação, mas não tão grave. Agora que eu já estabilizei as minhas emoções, os meus problemas da existência agora vão começar a pesar. É a hora em que o espírito mais intensamente vai dizer, meu Deus, o que eu fiz? Quanta besteira eu fiz, meu Deus. Que burrice que eu fiz. E aí ele vai lembrar a relação com a esposa, a relação com o esposo. É um processo de reflexão, sim, com a sua consciência, né? Mas não posso dizer assim que é uma simbiose, porque é o mesmo ser. É como se a gente abrisse o porão do nosso passado para olhar para dentro de nós próprios, de maneira mais efetiva, porque a gente já viveu aquele negócio, ai meu Deus, estou em sofrimento, alguém me ajuda, socorro, eu tenho uma ferida, estou com uma ferida. Não, isso já vai resolver, você está resolvido, já não tem mais essa ferida, já entendeu que é um espírito. E aí, minha irmã Fátima Rabelo,
estamos nós diante de nós próprios. Começa uma reflexão muito mais profunda sobre o que fizemos na existência, na relação com os nossos familiares, na relação com a riqueza, o rumo que nós demos para a nossa profissão, o uso que fizemos das horas que Deus nos concedeu na Terra, o que realizamos com a religião que tivemos, com todas as possibilidades que Deus nos concedeu. O que foi que nós realizamos com tudo isso? Na Cabala, existem 5 palavras que representam essa discussão. São as 5 asas. Nefesh, que é o que fizemos com o corpo. Neshama, o que fizemos de nossas emoções. Ruach, o que fizemos da nossa inteligência. Yeridah, o que fizemos da nossa porção espiritual, o que estamos fazendo no mundo espiritual conosco. E Verayah, que é o que estamos fazendo com a nossa conexão com o divino e com o sagrado. Essas 5 dimensões da criatura, elas são muito importantes para que a gente consiga fazer uma espécie de roteiro no mundo espiritual. E quando a gente desencarna, começa a haver um processo profundo. Meu Deus, o que eu fiz com o meu corpo? Não podia ter feito isso. Nossa, não podia ter bebido, eu bebi, não podia ter bebido, o que eu fiz, Aí, esses processos de culpa do que eu bebi, do que eu fiz, que eu me atrapalhei, que eu reduzi minha existência, vai bombardear a minha mente, fazendo com que o meu corpo mental acredite que eu sou uma alma comprometida numa determinada área do meu organismo. Então, haverá uma lesão no perispírito, não por conta de um reflexo do corpo no espírito, mas da culpa no perispírito. É diferente. Uma coisa é eu ter sofrido um acidente de trânsito e perdido uma perna e estar lá no mundo espiritual sem uma perna. Isso é uma circunstância que é um reflexo, o corpo refletindo sobre o perispírito. Muito comum. A pessoa chega doente, chega cortado, chega mutilado por conta de uma mutilação no físico, afetando o perispírito. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da lesão que vem do espírito para o perispírito, da culpa. Ai de mim, miserável que sou, daquilo que fiz. Eu dou um exemplo disso na obra do Memórias de um Suicida. Nós temos um personagem, vai ser até estudado agora por nós, que é a questão do Mário Sobral. O Mário Sobral não perdeu as mãos quando estava vivo, encarnado. Ele estrangulou a sua amante e depois, desesperado por ter matado a moça, ele se enforca e se mata. Então, ele comete um assassinato e depois ele se suicida. Mas as mãos dele estão plenamente sadias, ele não teve nenhum problema na mão. Desencarna, a mão está no lugar certinho, não tem problema nenhum. À medida que ele vai se restabelecendo emocionalmente, as mãos vão piorando. É engraçado. Ou seja, não é um processo que vem do corpo para o espírito. É um processo que vai do espírito. Não é um processo que vem do corpo para o perispírito. É um processo que vem do espírito para o perispírito. E ele começa a desenvolver uma culpa, em que as mãos dele começam a desaparecer do lugar e aparecer no próprio pescoço dele. Quem fez isso? Alguém foi lá e cerrou a mão e pregou aqui? Não. É o fenômeno natural da culpa que vai produzir isso. Então, o espírito começa a ter a sensação de que ele realmente tem uma série de coisas para resolver. E aí o Nefesh, né? Essa discussão sobre, meu Deus, o que eu fiz com o meu corpo, pode conduzir o indivíduo a ter algumas sequelas no corpo físico. Então, ele vai desenvolver um perispírito que tem a representação daquilo que ele fez. E muitas vezes as pessoas dizem assim, a memória do espírito está no perispírito. Não é verdade. O perispírito não é nenhum tipo de HD para guardar a memória do espírito. Ele não é memória. Perispírito é um corpo, gente. Corpo não pensa, corpo não tem memória. Ué, mas como que a gente vê na obra do André Luiz e tal? Não, ele expressa a memória. Ele é como se fosse um espelho que reflete a memória do espírito. Assim, portanto, durante o fenômeno da desencarnação, daquele período de adaptação no mundo espiritual, ele vai refletir sobre tudo isso. E todas as culpas que a gente tem com o que fez com o corpo, elas vão se imprimir no perispírito.
Então, quando o mentor olha para o perispírito de alguém, ele realmente vê o que aconteceu com essa pessoa. Mas não é que a memória, aqui tem um chip, aqui tem um chip. Não, não é memória assim. É que as lembranças do espírito, elas automaticamente se expressam no perispírito. Mas toda a memória do espírito está no espírito, que é ele que pensa. O perispírito só expressa. Ele é apenas um corpo e nada mais, é um corpo e nada mais. Então, o nefesh, ou seja, as questões orgânicas, estão todas refletidas nesse perispírito. E amanhã, quando ele for reencarnar, essa forma com defeito pode trazer algum tipo de comprometimento para o processo de surgimento do novo corpo físico. Então, essa é uma das situações que a gente tem. Nós temos o problema do Neshama, ou seja, dos sentimentos. Meu Deus, o que eu fiz com meu irmão, meu Deus, o que eu fiz com minha mulher, o que eu fiz com meus filhos. De repente, o que fez com a sogra ainda não chega a ser preocupação, vai ficar para a próxima existência. Nem percebeu ainda se fez alguma coisa para ela. Mas já percebe o que fez para a mulher, já percebe o que fez para o filho, já percebe o que fez para a sua própria mãe. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. Oh, meu Deus. Eu preciso pedir perdão. Preciso pedir perdão, preciso. E aí os espíritos começam a se procurar. Isso é lindo, porque depois de passar desse período de adaptação, os espíritos precisam experimentar o perdão. Tanto eu preciso conceder perdão a quem me magoou, como também aquele a quem eu magoei, eu preciso pedir perdão. É necessário pedir e conceder perdão. Se a gente não tiver essa capacidade de entender que essa é uma via de mão dupla, você fala, perdão é de mão dupla. É pedir e conceder perdão. Nas bem-aventuranças, uma diz assim, os que têm fome e sede de justiça são os que querem consertar o que fizeram de errado. E bem-aventurados os misericordiosos são os que querem conceder perdão. Você tem que conceder e pedir, tem que fazer as duas coisas para se desonerar dessas culpas. E muito frequentemente os espíritos se encontram, não, Marlene, ele não vai reencarnar. Eu também pensei que o Mauri Sobral fosse reencarnar sem as mãos. Não, ele não reencarna sem as mãos. Mas ele reencarna numa condição até pior. Não é sem as mãos. Bom, então o que vai acontecer nessa dinâmica toda que a gente está vendo? A gente vai precisar se encontrar com as pessoas. Me perdoa pelo que eu te fiz. Me perdoa, mas esse perdão não é igual daqui, que diz assim, preciso perdoar fulano, porque tem que perdoar. Não, é um perdão que nasce lá na profundeza do ser. Meu Deus, meu irmão. Aí se joga nos pés. Me perdoa pelo que eu te fiz. Esses perdões, eles precisam ser oferecidos no mundo espiritual. Já comentamos sobre isso quando fizemos a live sobre justiça divina, porque é só assim que a gente tem acesso à felicidade. O acesso à felicidade é através do amor. E se eu tenho raiva de alguém, não perdoo alguém, eu não experimento o amor. Se não experimento o amor, não tem felicidade. Então, eu sinto que eu sou infeliz porque eu não amo. Então, a lei constrange. Você quer ser feliz? Volte sobre seus próprios passos e peça perdão. Peça perdão às pessoas que estão dentro dessa circunstância. Aí a gente vai perceber, nessa grande história que a gente está vendo, esses encontros maravilhosos que os espíritos realizam no mundo espiritual, cuidando do Neshama. Existem os que têm problema com o Ruach, com a inteligência, com o saber, com o uso daquilo que a gente tem de conteúdo intelectual. Tive uma profissão, usei de maneira errada. Tive inteligência, enganei, trapaceei, iludi, armei contra os outros, conspirei por conta da minha inteligência. Há muitos espíritos profundamente sequelados no mundo espiritual por conta do mau uso da inteligência, pedindo, pelo amor de Deus, não ter mais acesso ao saber, pedindo limitação, embotamento das tais capacidades, para não fazer besteira de novo, porque eu não estou conseguindo acertar. Então, Senhor, para o meu próprio bem, não me entrega de novo o conhecimento para que eu não faça besteira numa nova oportunidade. Então, existe
muitos processos extremamente importantes que decorrem desse grande mecanismo que a vida começa a desabrochar em nós. É um clamor interior pela minha capacidade de reajuste das minhas emoções. Então, esse fenômeno vai conduzindo ao Yeridá, que é no mundo espiritual. Os espíritos querem trabalhar, eles querem ser espíritos produtivos, eles não querem ficar abandonados das suas responsabilidades. O Yeridá dentro da Cabala é, no mundo espiritual, eu não ser um espírito abandonado das minhas responsabilidades enquanto espírito. Eu não quero ser alguém que não está interessado nas coisas espirituais. Não. Eu quero cuidar do meu progresso espiritual. É o Yeridá. Então, nessa hora, a percepção que a gente vai tendo é que o espírito vai girando nessas coisas todas para tentar promover, de fato, aquilo que seria a quinta dessas dimensões, que é o Verraiá. A conexão com o divino. Eu me sentir verdadeiramente filho de Deus. Se eu tiver um nó no Nefesh, não tem Verraiá. Se eu tiver um problema na parte moral, que é o Neshama, não tem. Um problema na parte intelectual, não tem. Se estiver no mundo espiritual vivendo de maneira dissoluta, também não tem. Eu só vou me sentir verdadeiramente conectado ao Senhor se eu vencer essas minhas dificuldades. Então vai acontecer aí uma coisa bem interessante. O espírito percebe que só tem um jeito dele ser feliz, se transformando. Preciso me transformar para ser feliz. Se eu não me transformar, nunca serei feliz. E aí a pessoa, o espírito, empreende uma grande cruzada para vencer as suas imperfeições. E isso acontece com os espíritos lá no mundo espiritual. Quem está lá está nessa luta para pedir perdão, para se arrumar, para pedir desculpa, para fazer um treinamento para ser uma melhor mãe, um melhor pai, para exercer melhor a profissão, para poder corrigir o que fez de errado. Está todo mundo empenhado em se desembaraçar dessas imperfeições. E aí é que entra um ponto muito interessante da nossa discussão de hoje. É que todas essas mudanças, elas podem ser muito enfáticas, muito intensas. O espírito pode empreender um esforço imenso para esse processo de mudança interior. Mas ninguém tem certeza se mudou. Eu não tenho certeza. Eu estou há décadas trabalhando a minha intimidade. Estou há décadas tentando vencer a minha indiferença, a minha mágoa. Faz décadas que eu perdoei meu irmão. Então eu já tenho décadas de caminhada em determinadas áreas do meu comportamento. Mas aí vem a grande pergunta. Mesmo você tendo feito todo esse esforço, mesmo você tendo feito toda essa caminhada que você fez, você tem certeza que você mudou? Ninguém tem. Ninguém tem, porque a vida no mundo espiritual, ela pode nos iludir. Porque eu posso fingir para mim mesmo aquilo que eu penso que eu sou. Exatamente porque eu posso me iludir, eu preciso provar que eu, de fato, sou diferente de quando eu cheguei no mundo espiritual. Que o pedido de perdão e a concessão de perdão era verdadeiro. Que o meu esforço de realmente reconhecer que usei mal o meu corpo é verdadeiro. Que tudo que eu tenho dito que eu melhorei, tudo é verdadeiro. Que nada é falso, eu realmente mudei. Então, como é que eu posso provar que a pessoa mudou? O instrumento da lei de Deus para provar que o espírito mudou se chama reencarnação. Ora. Se a gente fosse encarnar num corpo que fosse um corpo muito sutil, encarnar num corpo que fosse igual ao perispírito, um corpo semimaterial, onde a gente pudesse, Rosimeire Ramalho, fazer uma conexão com esse corpo, tendo todas as lembranças do ontem, talvez a gente não tivesse certeza que mudou. Então, qual é a estratégia de Deus? Encarna esse espírito num corpo grosseiro. É por isso que o nosso corpo é tão denso para a gente reencarnar. É por isso que o espírito precisa se encaixar num corpo tão pesado, porque é esse corpo, com essa característica, que tem o poder de embotar a minha memória, que tem o poder de anestesiar o meu ontem,
que tem o poder de me promover um esquecimento significativo para que só o âmago da minha alma, o mais interno do meu ser, é que permanece desperto quando eu despertar do lado de cada vida. O que eu pensava que eu era, eu já não sou mais. As virtudes que eu achei que eu estava coberto com elas, eu não as tenho mais. Então, o que eu tenho? Eu tenho apenas e tão somente, meu Deus, o que verdadeiramente sou. Então, o programa que a gente vai começar a ver a partir da semana que vem, que é o processo de retorno para o mundo corporal, é para que o espírito prove a si mesmo que ele conseguiu, de fato, promover a mudança de toda a saga que ele viveu no mundo espiritual. Toda a luta que ele empreendeu ao longo de todos esses anos, décadas, às vezes séculos no mundo espiritual, assim, eu quero provar que eu tenho. Me dá uma chance que quando eu reencarnar agora, eu mostrarei para vocês que eu não sou mais a mesma pessoa. Me dá como irmão meu inimigo do passado. Me entrega como pai aquele que me abandonou. Me oferece como esposa novamente aquela que tanto me machucou e me magoou. Me dá uma condição humilde, um corpo que represente os maus tratos que eu criei comigo mesmo. Me oferece todos esses instrumentos e eu vou mostrar o que é que eu serei capaz de fazer na condição adversa que eu irei receber, mas com a transformação extraordinária que eu pude empreender em mim mesmo nos tempos que a vida me concedeu para poder me aproximar das verdades espirituais. Lúcido, absolutamente lúcido, o espírito então vai iniciar o seu processo de retorno. Quanto mais evoluído ele for, Denise Conte, tanto mais ele decide. Quanto menos evoluído ele for, mais os mentores dizem, não, Copacabana não, Porto Velho. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior a condição dele de decidir sobre o que ele quer. Porque ele sabe como escolher. Quando ele está muito atrapalhado, os espíritos decidem para ele de maneira mais efetiva. Não é bom para vocês. Não. Beleza física para você vai ser uma confusão. Melhor você ir feinho. Bem feio, melhor. Porque só feio você vai dar um jeito. Bem feio. Então, quanto mais evoluído, mais liberdade. Quanto mais comprometido, mais os espíritos vigiam para realizar isso. Mas essa será uma discussão para a próxima semana, quando a gente for começar a discutir sobre planejamento reencarnatório. Como é que a gente planeja uma próxima existência? Que tipos de planejamento existe? O que a gente encontra na literatura espírita sobre planejamentos reencarnatórios? Só posso antecipar para todos nós que são sete modelos de planejamento reencarnatório, didaticamente, que existem na literatura espírita. Semana que vem, a gente vai ter a oportunidade de ver isso com mais devagar. Nós temos aqui algumas perguntas, e aí a gente vai parar aqui para poder responder, porque tem várias aqui para a gente poder resolver. Então, vamos lá? Bom, a primeira delas aqui, calma, não volta. Denise Valor pergunta, se pelo fato de sermos espíritas facilita a nossa chegada, percebermos. Denise, no capítulo 1º da segunda parte do livro Céu e Inferno, chamado O Passamento, é dito que o conhecimento espiritual ajuda, mas ele não determina. Porque saber como é o mundo espiritual, evidentemente ajuda. Não, eu morri, estou no mundo espiritual. A gente ajuda. Mas o que determina é a condição moral do espírito, a prática do bem. Se eu tiver conhecimento espiritual e a prática do bem, eu estou muito bem. Agora tem que aproveitar as duas coisas. Ser bom e ter o conhecimento espiritual para fazer uma condição muito mais satisfatória nesse sentido. Próxima. Denise Conte. Agora vai ser difícil. Esse caso é de acordo com o intelecto. Eu não sei em que hora isso foi dito, Denise, mas eu acho que foi na hora que eu estava falando que a pessoa fica presa no corpo. Não depende do intelecto, no sentido do conhecimento intelectual. Existem pessoas que têm pouca escolaridade, têm pouco conhecimento intelectual e são materialistas. E outros que têm muito conhecimento intelectual e também são materialistas.
O que determina essa vinculação ao corpo é exatamente a não crença de que tem vida fora dele, e o espírito tem dificuldade de se ver como uma coisa distinta do seu corpo. Então a tendência dele é ficar preso no corpo, ele acha que ele é o corpo, até ele entender que ele pode sair de perto desse corpo tendo vida e ver o corpo como uma coisa e ele como outra, vai um tempo. Existe inclusive um transtorno, tem um transtorno catalogado dentro da psiquiatria, que é um distúrbio, que eu não vou lembrar agora o nome do distúrbio, mas é um distúrbio em que a pessoa se vê. É um distúrbio para a psiquiatria. A pessoa vê o corpo na cama, a pessoa sai e fica se vendo. Isso não é nenhum distúrbio, isso chama-se mediunidade mesmo. Mas isso está catalogado na literatura como um distúrbio que a gente tem, que é o dom de ver o corpo quando a gente está fora dele. Mas, quando a gente conhece a doutrina espírita, vê que esse transtorno ele não é exatamente um transtorno em si. Então, o que prova que a gente realmente pode fazer essa mudança é o tanto de bem que a gente tem. Se eu sou um materialista, mas altruísta, eu fico bem. Se eu sou um materialista endurecido, cruel, perverso, tirano, frio e indiferente, enganador e aproveitador dos outros, a minha condição é bem mais complicada. Então, ser materialista simplesmente não determina isso. Pode aumentar a chance de, mas não é determinístico. Foi materialista, obrigatoriamente está preso no corpo. Próximo. Então, todos os espíritos que veem seus amores desencarnados no momento da morte são espíritos com certo grau de elevação. De certa maneira, sim, Dela Moraes, porque sintonizou com eles. Quem vê seus parentes, porque já vai ficar bem. Pessoas que desencarnam, meu Deus, o que está acontecendo? O que são esses? Começa a se desesperar, não está vendo os parentes. E aí eu sugeriria a leitura de um capítulo do livro Painéis da Obsessão, Caso Fernando. Os mentores estão todos em torno dele para fazer a desencarnação dele. Ele está ali, está tudo correndo muito bem. As freiras estão orando, ele está desencarnando no sanatório. Está tudo correndo bem. Mentores, todo mundo próximo ali para fazer a desencarnação. De repente, puf, entra pela janela um grupo de obsessores. Antigos escravos que ele prejudicou, que ele torturou no passado. Entram pela janela. Quando a turba entra pela janela, o moribundo começa a se debater e pum, perde a conexão com os mentores, não enxerga mais. E os obsessores dizem, não, vamos levá-lo. Aí o mentor diz, não faça isso não. Vamos ficar com ele. Não, vamos levá-lo. E aí começa um diálogo entre o mentor e o obsessor, tentando negociar o cara que está desencarnando. E o obsessor diz, não adianta você tentar. Ele já sintonizou conosco e já não nos ouve mais. Ele é nosso. E nós vamos levá-lo. E daí para frente é uma desencarnação angustiante, os espíritos perversos promovendo a desencarnação dele, os mentores, não faça isso. Por favor, isso não adianta. Ele nos pertence, vamos levá-los. Não adianta que ele não vai sintonizar com vocês, vocês não poderão fazer nada. E aí, retiram Fernando e levam Fernando com ele. Então, aí dela é exatamente dependente dessa circunstância. Então, quem está vendo seus parentes desencarnados é um grande indício de que está enxergando seus amores. É uma coisa boa. Vamos ver nisso aí uma possibilidade bem tranquila. Domênica Barro diz assim, eu sonhei com o irmão Wagner Montes. Sei, o apresentador de televisão. Eu não sei se ele já desencarnou, não sei. Me apresentou de início um estúdio e depois puxando um monte de pessoas carregando e todas as pessoas tinham a sua aparência. E não sei o que você pergunta, não sei o que você quer perguntar com isso. O Wagner Montes, apresentador, apareceu num estúdio, puxando um monte de pessoas, carregando. Uma dúvida, a visão da pergunta seria um estado de perturbação? Sempre quando coloco o nome dele coloco o nome dele para a prece. Não sei se significaria uma perturbação, mas deve ter uma ligação com ele, né? Porque às vezes, o que acontece, Domênica? A gente sonha com determinadas coisas e quando volta para o estado de vigília, a gente dá uma misturada. Então pode não ter sido exatamente isso que você sonhou, mas a gente acaba misturando as ideias e promovendo pensamentos que não são exatamente aqueles que deveriam ser. Então considere a possibilidade de que não foi exatamente isso que aconteceu com você. Se você for um médium de desdobramento bom,
Aí a gente vai tendo mais condição de nitidez, como Ivone do Amaral Pereira. Mas boa parte de nós acabamos fazendo algumas misturas com as nossas lembranças, com aquilo que nos acontece no mundo espiritual. Mas é bom que você continue colocando o nome dele para as preces. Muito bom. Parabéns. Quem mais? Acabou? Quando o espírito vê seu corpo sendo comido por vermes, ele não consegue ainda mesmo assim despertar para a consciência que está desencarnado. Não, ele pensa que ele está preso no corpo, estão comendo o corpo dele. Ele chega a sentir a dor dos vermes. Existem alguns espíritos que veem os vermes comendo e, por um processo reflexo, eles acham que está sem ter dor. Não tem dor nenhuma, o corpo está morto. Não tem mais nenhuma conexão do espírito com o corpo, já acabou. Mas a mente é a mente, né? Não tem gente que tem a amputação de uma perna e sente o pé amputado coçar. É a mesma coisa, eu sinto dor no corpo que já não tem mais ligação com ele. Esse fenômeno é um fenômeno muito doloroso, mas o que vai fazendo ele despertar é a sequência dessas situações, porque ele vai começando a se questionar. Mas não é assim, eu vim comer, então estou desencarnado. Não, meu Deus, você é um sonho, eu estou sonhando, isso não é real, é um verdadeiro, eu quero acordar. E não consegue compreender que, de fato, ele já desencarnou. Aqui temos uma pergunta da Denise Conte, que eu não sei a que época da reunião ela falou. Quantos vêm na reunião mediúnica sem noção da situação? Sim, desencarnaram e não sabem. Uma situação delicada para o dialogador. Tem que ter muito tato. A gente tem que ter muito tato e a gente tem que ter... Quando a gente diz, será que eu estou morto? Meu amigo, a morte não existe. Você não sabe que a morte não existe? A morte não existe. A gente, quando morre, continua vivo. Para ver como é que ele reage a isso. A gente nunca deve chocar o espírito, né? Na época do passado aí, na época que eu era da idade de vocês, o movimento espírita tinha outras práticas, né? Erradas. Trazia espelho, olha aqui, essa cara é tua. Ou então, olha para essa mão é tua. Não se faz isso. Ou então dizer, você já morreu. Isso não se faz. A gente vai tentando lidar sem trauma. Às vezes o espírito começa, estou vendo uma sepultura, tem meu nome na sepultura. Será que eu morri? E se você morreu, como é que você está falando comigo? Isso não é um sinal que se você tiver morrido que a vida continua e você vai trabalhando de maneira muito tranquila esses processos, sem pânico e tentando dar a ele uma naturalidade para a vida após a morte. O objetivo aí, Denise, é naturalidade após a morte, tá? Zélia Espada. Você poderia falar sobre espíritos entrantes? Eu não sei o que são espíritos entrantes. Não sei, será que espíritos entrantes são os que vão vir da geração nova para a Terra, que estão entrando no planeta? Não sei. Não sei se é isso que é espírito entrante, mas não sei. Se você explicar um pouquinho mais o que seja, de repente eu até posso comentar. Não sei o que é isso, não. Vamos ver se tem outra. Aqui é o espírito e a sua consciência numa simbiose. Simbiose é quando dois seres em processo de cooperação mútua e um facilita as coisas para o outro. Como é o mesmo indivíduo, o espírito e a sua própria consciência, não seria exatamente uma simbiose, mas seria um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento que está acontecendo. A Camila está falando aqui que não é entrantes, é errantes. Se for espírito errante não é espírito que erra. Espírito errante, porque o verbo errar ele tem dois sentidos no português. Ele tem o sentido de errar no sentido de cometer coisas erradas, e tem um sentido de errar no sentido de caminhar, vagar, andar. Quem gostava desse verbo era Castro Alves. Naquele poema As Vozes da África, tem um pedaço que ele diz assim: as tribos erram do areal nas vagas, e o nômade faminto corta as plagas num rápido corcel. Eu vi a ciência desertar do Egito, vi o povo seguir judeu maldito trilho de perdição, depois de minha prole desgraçada, pelas garras da Europa arrebatada, mestrado, falcão. Ali ele diz, as tribos erram do areal nas vagas. Esse errar não é errar, é andar. Talvez a palavra erraticidade ajude mais a entender o que é um espírito errante. Um espírito errante é um espírito que está na erraticidade. No mundo espiritual,
caminhando dentro de um processo evolutivo. Então, não é um espírito que erra, é um espírito que está nesse grande mecanismo da evolução. Se serve para dar o exemplo, ninguém se assuste, Bezerra de Menezes é um espírito errante, porque ele ainda está num mecanismo de evolução. Então, ele ainda é um espírito que migra, um espírito que erra, um espírito que vaga. Então, ele é errante. Minha mãe manda te dizer que o melhor momento dela é te ouvir. Meu Deus, Maria Aparecida de Oliveira. Me diga o nome de sua mãe, minha filha. Visto que não pode te ver, ela manda te dizer que pela voz você é um meninão. Ah, sua mãe está muito enganada. Oh, meu Deus, coitada. Ah, se ela visse, ela ia dizer, meu Deus, como esse meninão está desgastado. Mas vamos lá. Muito obrigado, Cida. Muito obrigado. Depois você manda o nome de sua mãe. Kovalevsky, olha aí. Aquele que desencarna após período de coma, decorrente de doença grave, com caminhada espírita, chegaria também pouco baratinado? Desculpa se caso já tenha explicado, eu não estava. Olha, o conhecimento espírita ajuda. De repente, esse que está em doença grave, em processo do coma, ele já está em fenômeno de adaptação no mundo espiritual. Não é só depois que corta o laço que começa essa adaptação. Se eu estou num coma, o que acontece enquanto a gente está num coma? No coma. A gente está no coma, mas a gente ainda tem liberdade. Então, os espíritos, eles se deslocam, eles seguem de um canto para o outro, visitam pessoas, ele está até mais livre. Alguns dormem junto com o corpo, outros têm semi-lucidez. Mas se tinha conhecimento espírita, muito provavelmente o corpo está dormindo e o cara está totalmente livre, vivendo experiências, interagindo com pessoas e já se adaptando para um processo desencarnatório. Então, havendo uma ruptura, e ele tendo que ir para o mundo espiritual, muito provavelmente, Kovalevsky, ele já chega bem mais tranquilo do lado de lá. Ele já tem uma caminhada de adaptação no mundo espiritual. Então, a tendência é essa. Mas é claro que o elemento majoritário para a condição de felicidade no mundo espiritual não é ser espírita. É a prática do bem. Se ele for um conhecedor do espiritismo, tiver cultura espírita, mas for, coitado, um ser humano cheio de sequelas do ponto de vista emocional, não vai adiantar muita coisa o conhecimento. Só para ele saber, estou no umbral, só vai servir para isso. Cadê a próxima? Jorgito, estou assistindo e refletindo sobre o quanto é importante trabalhar no nosso... Olha, sim, Lazarinho, o que acontece, Graça? Tinha um amigo que disse assim, olha, eu acho bom de fazer o nosso... Ele sempre fala isso, acho bom fazer o autoconhecimento do lado de cá, que quem não faz do lado de cá, vai fazer do lado de lá. Aí no livro Nosso Lar, tem esse processo na mão da dona Laura e o marido dela. Os dois fazem um processo de regressão para entender o que aconteceu com eles. Nós temos essa mesma situação no livro Memória de um Suicida, em que os espíritos regridem para que eles consigam ter um melhor entendimento sobre si mesmos. E outras obras também. Na obra Voltei, do Irmão Jacó, também nós encontramos um momento em que o Jacó é colocado numa sala em que ele é sabatinado exatamente para acessar o seu eu mais profundo. O que a gente puder fazer para não se enganar é muito importante. Eu tenho um amigo que ele é líder de uma equipe muito grande. E ele se acha um cara incrível. Um líder, uma pessoa dinâmica, inteligente, realizadora. Ele resolveu um dia fazer um trabalho com os colegas dele. Se eu quero que vocês peguem uma folha de papel e escrevam o que vocês acham que eu sou. Mas ele fez isso na crença de que ele recebeu. Você é dinâmico, você é maravilhoso. Depois eu recebi tanta ofensa, que eu rasguei os papéis, tanta raiva que me deu. Você é bruto, você é cavalo, você é ignorante, você é estúpido, você é... Nossa, elogios pouquíssimos. A quase totalidade da equipe dele não o elogiou. Isso foi um golpe para mim, porque eu imaginei que eu fosse um chefe maravilhoso. Não sou. Então, o processo de autoconhecimento é realmente uma coisa inadiável para que a gente consiga fazer uma boa transição. Tereza Cristina. Tem algum grupo ou maneira? Soube que a mãe dele mora aqui em Fortaleza. Contato com ele fará bem ao meu lado espiritual de ansiedade. Tereza. Sim, Tereza, minha mãe mora em Fortaleza, é verdade. Minha mãe mora em Fortaleza. Morava em Macapá, mas desde que meu pai faleceu, no dia 1º de novembro, ela se mudou para cá. Mudou aqui para Fortaleza, né?
e ela está morando com a minha irmã em Fortaleza e saiu de Macapá, deixou lá tudo e saiu de Macapá e veio para Fortaleza aqui perto, né? Eu moro em Porto Velho, horas eu moro em Curitiba, mas ela continua aqui para cima, pertinho de mim. E tem vezes que eu venho ver minha mãe. Quem sabe a gente não se encontra numa atividade dentro de Fortaleza, né? Vamos aguardar. Talvez em setembro eu passe por Fortaleza. Vamos lá? E quando a pessoa é normal e de repente fica acamado e sem a visão, pode ser do espírito para o perispírito? Bom, a gente primeiro precisa, Cida, tirar todas as causas materiais para colocar uma causa espiritual. Ela pode ter tido uma pressão, um processo de glaucoma, estourou um vaso sanguíneo, a retina agora está cheia de sangue, eu tive derramamento de sangue dentro do globo ocular, então a minha visão está perdida até que isso limpe, ou eu tive um problema de mancha no fundo da retina, não vou ver mais. Houve um processo de degeneração da retina, não tem mais condição de retornar à visão. Então, a gente primeiro tem que ver as questões físicas, tem que consultar um oftalmologista, verificar o que pode ter provocado essa queda repentina da visão. Tem muitas causas materiais que justificam isso. Mas se não tiver nada, olha, a retina está perfeita, o líquido, o chamado humor óptico, que é o líquido que fica dentro do globo ocular, está tudo normal. Ué, por que a pessoa não está vendo? O que aconteceu? Opacidade do cristalino? O que foi que houve? Então, a gente tem que ver. Depois de tirada todas as condições materiais, aí a gente pode começar a investigar as coisas da parte espiritual. Mas primeiro, uma consulta ao oftalmo para excluir todas as possibilidades físicas, para a gente começar a aventar sobre as questões das consequências morais. Bom, espirituais. Quando o espírito encarnado se arrepende de suas ações e inicia um processo de reparação, seria mais verdadeiro, mais intenso? É o que tem que ser feito dela. A pessoa tem que fazer isso. A gente tem que descobrir. Primeiro tem que descobrir que está errado para começar um processo de mudança. Não precisa esperar desencarnar para fazer. Vamos começar logo agora. Descobrir que estou errado. Já vou corrigir para não ter que ir lá, para complicar, para ter que voltar. Já estou aqui. Tenta resolver do lado de cá para ganhar duas em uma. Então, a gente, quanto mais aproveita a encarnação, mais efetiva é a nossa melhora e maior é o progresso que a gente realiza com uma única existência. O tempo está acabando. E quando a gente muda algumas coisas aqui, tem que reencarnar e passar por essa prova, pela situação, deixa eu ver se mudou. Não é uma determinação, mas se era uma prova grave, a tendência é que a gente tenha que passar. Eu ruí a unhas, mas descobri que era ansiedade, ruí a unha por conta da ansiedade. Comecei a tratar a minha ansiedade, vivia uma situação muito difícil, tinha um lar muito problemático, minha mãe era narcisista, vivia um processo de opressão, aí eu consegui me desembaraçar de tudo isso, e quando eu me desembaracei disso, eu parei de roer unhas. Agora eu não roo mais, agora eu estou bem, tranquila. Então eu vou ter que voltar de novo para poder ser o roo? Se era uma situação pequena, eu ruí a unha. Não, mas se é uma situação grave que a gente precisa realmente provar que venceu, a tendência é que a gente consiga, de fato, fazer esse processo de transformação quanto antes. Quanto mais eu me modificar, menos a lei vai ter para me corrigir. Se eu cometi um equívoco e não me transformei, a tendência é que o esforço da lei para me modificar seja mais severo. Mas se eu errei e fiz um esforço de mudança, olha um pouquinho que agora a lei tem que fazer comigo. Então, quanto mais eu me transformo, Domênica, menos a lei se apresenta dolorosa para mim, pelo tanto que eu já caminhei. O objetivo da lei não é punir, é nos educar no que falta. Cristiane Menezes, vamos lá, cadê a Cristiane que está pedindo, por favor, para ler a pergunta dela? Vai ser a última, tá bom, Elenói? Vamos ler só essa para a gente poder terminar. E quando temos a sensação de que já estivemos em um determinado lugar, já passamos por determinada situação, e quando conhecemos alguém, sentimos uma afinidade com essa pessoa ou o inverso? Isso sugere que seja um processo reencarnatório. Entrar numa cidade e conhecer as vielas, ter a sensação de que sabe o que tem por trás daquelas ruas, ver alguém e ter a sensação de que já a conhece, isso é muito típico de processos reencarnatórios. Eu não sei nada do meu passado, mas na época que o museu, aquele museu que pegou fogo no Rio, o Museu da Quinta da Boa Vista existia,
Quando eu entrei na sala do Egito, tinha 9 múmias lá dentro, pegou fogo tudo. Primeira vez que eu entrei lá, eu sei que tinha um impacto tão grande que eu não esperava. Quando eu entrei, que eu vi assim a sala do Egito, me deu um choque, eu saí para trás e fiquei fora assim. Meu Deus, me deu um negócio assim, como se minha alma tivesse saído do corpo. E eu tive vontade de entrar na sala e expulsar todo mundo, como se todo mundo estivesse ali profanando aquele lugar. Como se só eu tivesse a autorização para poder estar naquele lugar. Se eu pudesse pegar todo mundo assim, jogar pela janela, eu tinha jogado. Eu fiquei lá fora. Aí eu entrei, as pessoas conversando, falando, você quer tal? Meu Deus, recolhimento, pelo amor de Deus, recolhimento. Uma emoção, eu chorei tanto em cima de cada múmia daquela. Nossa, eu não sei nada do meu passado. Mas eu senti uma emoção absurda ali. Então essas coisas, elas podem realmente trazer para nós essas reflexões. Tânia, me desculpa, a gente não vai poder trabalhar a sua pergunta, porque eu preciso ir. Mas posso dizer para você que marcas de nascença tem o Dr. Ian Stevenson, estudava marcas de nascença, dizendo que isso tinha conexão com a vida passada.